pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sessão Raio X, uma sessão de perguntas e respostas sobre o mercado de festas. Eu já vou começar com pergunta aqui da Nanda. Tati, quando a cliente pede um orçamento pelo WhatsApp, quer o valor na hora, devo passar que é X ou devo pedir para que ela aguarde um pouco e monte um orçamento personalizado? Nanda, depende da sua empresa, depende do seu posicionamento. O que acontece? Dentro da Decorando Emoções, eu sempre tive orçamentos personalizados, porque as minhas festas nunca eram As minhas festas nunca eram umas iguais às outras, então eu sempre fazia um orçamento personalizado. Agora, existem empresas que preferem trabalhar com pacotes. Vou usar esse termo apesar de não gostar, mas para ficar bem claro para todo mundo. Ou seja, oferecem decoração X por tantos reais. Isso é certo? Isso é errado? Não tem certo e errado. Tem a forma que você decide trabalhar. Agora, a grande questão é que quando um cliente te procura pelo WhatsApp e ele quer saber simplesmente o preço, a chance de você se conectar com ele, a chance de você criar qualquer tipo de vínculo e de você conseguir mostrar para ele muito mais do que somente o preço é muito pequena. Por isso que dentro da Decorando Emoções eu preferia trabalhar com orçamentos personalizados. Agora, é aquela história. Para você trabalhar com orçamento personalizado, você tem que ter um sistema de precificação que te ajude nesse trabalho. Porque se você tiver que ficar pegando papel, caneta, lápis, calculadora, para cada orçamento que você fizer, você vai perder muito tempo. E aí você pode perder clientes. A grande questão é o seu posicionamento, ou seja, a forma com que você quer trabalhar. E outra coisa, você precisa entender, Nanda, que nem todo mundo que vai bater na sua porta vai ser cliente para você. Então, tem pessoas que só querem saber do preço e vai comprar sempre o mais barato. E tá tudo bem, você tem que entender que o cliente está no direito dele. As pessoas falam muito no mercado de festas, porque foi e não voltou, porque só queria procurar preço. É assim que funciona. Nós, como clientes, também fazemos isso em várias ocasiões. É que a gente não trabalha com empatia, mas se a gente for reparar bem, a gente faz isso também lá fora. Então, o cliente tem esse direito. Agora, a grande questão é que quando você consegue criar dentro da sua empresa um posicionamento de festas personalizadas, onde você consegue ter um contato maior com o seu cliente, a chance de você vender é muito maior. Por que é muito maior? Porque você consegue falar olho no olho com ele, você consegue mostrar detalhes que numa foto e num orçamento simples você não conseguiria, você consegue envolvê-lo no projeto da festa. Então, eu sempre preferi trabalhar com personalizados, orçamentos personalizados, porque eu acho que eu conseguia criar conexão e conseguia fechar muito mais festas do que aquelas pessoas que simplesmente mandam preço. Eu já ouvi gente falando assim, não, mas eu vou mandar um preço porque assim o cliente não fica aflito, ele já recebe logo o orçamento. E que vantagem que é essa? Qual é a vantagem? Tá bom, o cliente recebe o orçamento, ele recebe o preço, mas e aí? É só isso que ele merece ver? É só isso que ele quer saber? Eu, Tati, não consigo acreditar que isso seja uma forma realmente eficiente de você crescer, de você fazer o seu negócio se tornar sustentável. Isso, para mim, é simplesmente uma forma de você tampar um buraco. E aí, o cliente vai chegar e vai falar, tá bom, mas ela tem um preço mais caro, então eu nem vou fechar com ela, eu vou fechar com a mais barata. Percebe? Então, cuidado com isso. Decida o seu posicionamento e veja o que é melhor para a sua empresa. Eu sempre digo também que a gente precisa analisar o nosso cliente. Eu sei que tem regiões onde os clientes, por exemplo, São Paulo. Hoje em dia, São Paulo tá uma loucura. As pessoas não querem se deslocar mais para fazer uma reunião. Então, você falar para a pessoa que ela tem que fazer um orçamento personalizado, que ela tem que ir até o seu escritório, isso pode afastar. Então, analise o perfil do seu cliente para você saber qual é a melhor alternativa para você, ok? Quem mais, gente? Como cerimonialista, eu tenho muita dificuldade em precificar aqui no Ceará. O que você me sugere? Eva, cerimonialista a precificação de cerimonialista é uma precificação exclusivamente de serviços. Por quê? Porque não há itens consumíveis. O que são itens consumíveis? É aquilo que você compra para fazer o evento.
porque você é o próprio produto. Então, você precisa entender que a precificação, ela parte de 3 princípios, na verdade. Você tem que ver quais são os seus custos, e você tem sim custos, apesar de você ser sozinha, de você fazer o serviço sozinha, você tem custos. Você precisa manter a sua empresa, então você tem os custos fixos. Eu não sei se você tem um espaço ou não, mas você tem telefone, você tem internet, você tem água, você tem luz, você tem N despesas para fazer a sua empresa funcionar. Então, essas despesas precisam ser pagas. Então, você precisa saber quais são essas despesas para que você possa ofertar o seu serviço por um preço que cubra as suas despesas fixas e que sobre dinheiro em caixa para você lucrar e fazer a sua empresa crescer. Então, essa é a questão. Você tem que olhar custos, é óbvio que você tem que olhar a sua concorrência também para saber o que está acontecendo no mercado, e você tem que saber se você está gerando valor para o seu cliente, ou seja, se você, quando um cliente te contrata, ele olha para você no final da festa, no final do evento e fala assim, poxa, valeu a pena ter te contratado? Se você tem esse feedback, provavelmente você está conseguindo gerar valor para o seu cliente. E isso, na hora de precificar, conta. É ponto positivo para você. Você consegue cobrar mais por conta do valor que você gera para o seu cliente, ok? O que mais, gente? Perguntas? Quem tem perguntas, coloca aí. Como calcular a quantidade de doces personalizados na decoração da mesa? Os clientes sempre pedem ajudas nas quantidades. É isso mesmo, Lu. Eu vou, a semana que vem, aliás, amanhã começa a nossa sessão Junto e Misturado. A gente vai trazer aqui às 14h a Fabi ajuda a Pop Mobile. A gente vai falar sobre locação. E a semana que vem eu vou trazer a Kelly Oliveira, da Espaço Artes. A Kelly é uma amigona minha de muitos anos e ela trabalha com personalizados. Então a aula dela semana que vem não vai ser uma aula, né? Vai ser um bate-papo. Mas vai estar imperdível, ela vai conseguir falar mais sobre quantidades e tudo mais. Mas só para você não ficar sem resposta, Lu, é o seguinte. Eu, dentro da Decorando Emoções, sempre considerava o número de mulheres para fazer cálculo de tanto de doces personalizados quanto de itens personalizados. A grande questão é que tudo isso tem um custo e muitas vezes a mãe não quer pagar pelo custo. Então, o que eu sugeria para a mãe? Falava assim, olha, você quer fazer uma mesa decorada, bonita? Então, a gente vai colocar um tipo para cada mulher. Então, vamos supor que você fala aí de doce personalizado, a gente está falando de cupcakes. Então, eu colocava, vão ter 20, 30 mulheres na festa, eu colocava um para cada mulher. Não é necessariamente que todas as mulheres pegavam, mas era uma quantidade que quando eu falava para a mãe, eu conseguia justificar o meu cálculo, ela se colocava no dia da festa, ou seja, ela olhava e falava assim, gente, mas realmente são as mulheres que pegam os doces. E aí ela conseguia fechar comigo. Porque é aquela história, você precisa usar o lado emocional para você vender. Se você simplesmente falar, é porque é bonito, a mãe pode nem achar bonito e não querer comprar. Agora, quando você consegue transportar o seu cliente para dentro da festa, ele consegue se imaginar dentro da festa e entender os motivos pelos quais você está sugerindo as coisas para ele, faz com que ele compre. Então, quando eu usava o argumento das mulheres, eu fechava todas as festas. Eu nunca tive uma cliente que falou assim, ah, não, para mim é muito. Não, eu tinha cliente que falava, ah, não, vamos por mais. Agora, cliente que falava, ah, não, é muito, eu não tinha. Por quê? Porque eu conseguia levar ela para a festa. E aí, fechado. Aí eu conseguia realmente fazer com que a mãe entendesse o que eu estava vendendo e ela comprava muito mais. Ok? O que mais, gente? Tati, você acha interessante enviar uma carta de vendas antes do orçamento? Ai, gente, desculpa, eu tô com coceira. Vou repetir aqui. Tati, você acha interessante enviar uma carta de vendas antes do orçamento? Eu acho, Ana, que você pode enviar uma mensagem de agradecimento pelo pedido de orçamento, alguma coisa que seja envolvente, você pode enviar um mini portfólio, dizendo alguma coisa do tipo, olha, você também pode ter uma festa como essa, o seu filho também pode ficar tão feliz quanto essa criança da foto. Claro, se você usar foto de criança, sempre peça autorização, mas isso funciona muito,
você pode sim enviar. Por quê? Porque se você trabalhar com orçamentos personalizados, e aí é que está a questão. Orçamento personalizado, quem não tem o sistema de precificação como o Precifique, vai demorar. O Precifique, você consegue montar um orçamento em 15 minutos. Depois dos seus dados cadastrados, em 15 minutos você faz. Mas nesse meio tempo, você pode sim enviar essa carta de apresentação. Agora, eu não recomendo que você envie uma carta de apresentação e imediatamente o orçamento. Eu acho desnecessário. Agora, se você quiser enviar a carta de apresentação assim que a pessoa pede o orçamento, você envia o orçamento horas depois, horas depois, ou no dia seguinte, eu acho que pode ser uma forma muito bacana de você envolver o cliente, de você se conectar com o seu cliente. Como posso abordar cliente para criar uma conexão através de reunião, Ana? Você precisa mostrar para o cliente que você tem uma coisa muito legal para mostrar para ele. E aí é com você, técnicas de persuasão, né? Existem pessoas que têm uma certa facilidade nisso, tem pessoas que têm uma certa dificuldade, mas a grande questão é que você tem que usar artifícios do tipo, olha, a gente poderia se encontrar para eu poder mostrar um pouco mais do meu portfólio. E aquela história, eu, Tati, nunca mandei portfólio por e-mail, eu nunca mandei portfólio por WhatsApp, nada disso. O portfólio é comigo na reunião. Por quê? Porque é uma forma de eu fazer a cliente vir até mim. E quando ela vem até mim, eu consigo criar uma conexão melhor com ela. Geração de valor. Começa no seu primeiro alô, Ana. Então, o cliente te ligou. Alô? Gente, você vai lá e já fala com a pessoa. Fala, olha, tudo bem? Como é que você tá? Existe dentro do Precifique, nós fizemos algumas aulas sobre negociação e vendas, e eu falo sobre isso. Existe um roteiro a ser seguido no primeiro contato com o seu cliente. E aí, isso já é geração de valor. Quando você dá atenção para o seu cliente, você já está gerando valor. Porque hoje muita gente faz as coisas todas pelo WhatsApp. E aí, se você faz tudo pelo WhatsApp, você só é mais um na fila do pão. E aí, não tem jeito. Então, existem N formas de você gerar valor ao longo de todo o processo, desde o primeiro contato, até a forma com que você posta foto nas redes sociais, tudo isso é geração de valor. O que é valor? É o cliente perceber aquilo que você... É a percepção que o cliente tem, na verdade, da sua empresa. Então, ele percebe a sua empresa como uma empresa profissa ou ele percebe a sua empresa como uma empresa amadora? Quanto mais profissional parecer a sua empresa, mais chances de você conseguir cobrar mais. Agora, se você tem uma empresa que parece ser amadora, o cliente pode simplesmente olhar e falar, mas isso daqui não vale o que eu tô pagando. Gente, espera que tem um animal aqui. Ai, meu Deus, eu deixei tudo aberto. Desculpa. Desculpa. E então é isso, Ana, pensa nisso, tá? O que mais, gente? Perguntas? Tem pergunta aqui no... Tem perguntas aqui no Face. Oi, Tati, eu e minha sócia fizemos uma locação de painel, mesa, arcos de balões e algumas boleiras. Foi uma indicação da moça que fez a papelaria. Você recomenda eu postar a foto da decoração e colocar o nome da moça, sendo que ela nos indicou? Mari, isso daí é uma questão de posicionamento. Você não tem obrigação nenhuma de colocar o nome dela. Absolutamente nenhuma. Com os meus fornecedores, eu não colocava os meus fornecedores quando eu fazia a postagem. Por quê? Porque eu paguei pelas peças, eles estavam satisfeitos com o que eu paguei, eu estava satisfeita com o que eles me entregaram, então eu não fazia esse tipo de divulgação. Não fazia, eu preferia não fazer, né? Porque é aquela história, gente, bons fornecedores é o segredo da Coca-Cola. Tem um monte de gente que fala, mas não tem problema me indicar. E essas mesmas pessoas que dizem que não tem problema em indicar são as pessoas que estão sem clientes. Porque vamos pensar o seguinte, se tem uma mãe que te segue, que ela adora o seu trabalho, e aí ela decide que ela quer fazer a festa da filha dela, ao invés de te contratar, ela pode ir em todos os fornecedores que você posta e contratar tudo de todo mundo. Ah, ela vai ter um mega trabalho? Vai. Mas ela pode ficar satisfeita com isso. Então, tem que tomar cuidado com o que você faz. Eu, dentro da Decorando Emoções, não divulgava os meus fornecedores. Por quê? Porque eu não vendia itens separados. Eu vendia uma festa. E quando eu vendo uma festa, todo mundo que tá ali vira Decorando Emoções. Esse era o meu posicionamento em relação aos fornecedores. Estava todo mundo de acordo.
Tanto que eu tenho fornecedores até hoje que se eu falar com qualquer um deles, gente, na hora eles me atendem, porque eu sempre tive um excelente relacionamento com os meus fornecedores, mesmo sem postá-los nas redes sociais. Os orçamentos devem ser passados pessoalmente, evitar o WhatsApp? Já fechei orçamento bons pelo WhatsApp, clientes que vieram por indicação. Então, Neila, você falou tudo. Quando o cliente vem por indicação, ele já tem a indicação de alguém que ele confia. Então, você vai queimar etapas no processo, né? Provavelmente já existiu uma sinergia, já existiu uma conexão, já existiu uma confiança, e aí tá tudo certo. A grande questão é que a grande maioria dos clientes que a gente conquista ao longo dos nossos anos são clientes novos, que a gente precisa mostrar aqui a gente veio. Eu digo o seguinte, você não precisa necessariamente fazer uma reunião para passar o orçamento. Você pode fazer uma reunião para você entender as necessidades do cliente, para você conversar sobre a festa, para você falar sobre o que ele precisa, para falar sobre o que você é capaz de fazer. E aí depois você envia o orçamento para ele. Mas em algum momento é importante esse contato pessoal, principalmente quando você está começando no seu negócio. As pessoas não te conhecem, o seu portfólio é reduzido, as suas redes sociais têm poucas postagens. Quanto mais você conseguir se encontrar com o cliente, mais confiança você vai conseguir passar e mais chances dele fechar o contrato com você. Isso você pode ter certeza. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver. A Kelly aí, falei de você agora há pouco. Kelly, semana que vem somos nós. Tati, não divulga nem quando são os doces e bolo? Não divulgo. E é uma questão de posicionamento, é o que eu falei, não existe certo e errado. Você pode querer divulgar, você pode não querer divulgar. O posicionamento é seu, mas eu, Tati, quando eu pago por alguma coisa, eu não tenho obrigação nenhuma de indicar, eu indico, né? Para as pessoas que eu conheço, porque também é daquela história. Às vezes eu tava lá na Decorando Emoções, ligava alguém e falava, você pode me passar a sua lista de fornecedores? Gente, como assim? Não posso. Nossa, mas você não dá aula? Dou, e daí? Não, mas você podia me passar, né? Pô, levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, né, gente? As pessoas querem tudo de mão beijada, então eu não acho que, para mim, na Decorando Emoções, não era interessante ficar falando sobre os meus fornecedores, eu não tinha obrigação nenhuma. E é o que eu disse, estava tudo bem para os meus fornecedores. É uma questão de você deixar a relação às claras. Tem fornecedor que tem o ego lá em cima e vai falar, não, mas se você não postar, não vou fazer para você. Tudo bem, aí você posta ou você muda de fornecedor, a decisão é sua. Mas você não tem obrigação nenhuma, se você está pagando por alguma coisa, de fazer propaganda por aquilo. Que é um exemplo, eu sempre brinco, né? Eu não compro nada que tenha marcas evidentes. Escrito a marca no meu peito, escrito a marca desse tamanho na minha bolsa. Não, gente, desculpa, eu tô pagando, vou fazer propaganda pro cara ainda? Não. Então é uma questão de postura, de posicionamento. Eu acho que quando a gente paga, a gente não tem a necessidade, a obrigação de fazer propaganda deles, ok? Quem mais? A gente tem perguntas? Se vocês tiverem perguntas, vai postando aí. Aqui comigo todos querem ser marcados, acabo vendendo para eles e não ganho nada. Mas ninguém me manda clientes, eu pago o mesmo que os outros. Pois é, Neila, é exatamente isso. Eu acho que toda relação comercial precisa ser uma via de mão dupla. Então, assim, se eu tô ganhando, a pessoa também tem que ganhar. Não é aquela história só um ganha. Não. Agora, se eu estou pagando o mesmo preço que todo mundo paga, por que eu tenho que marcar a pessoa? Agora, não, Tati, a gente fechou um acordo e ela vai me pagar aí, ela vai me fazer um desconto, um super desconto, para mim é interessante. Então tá bom. Agora, sem vantagem nenhuma, para um dos lados, isso não é uma relação saudável. Daqui a pouco essa relação vai pro buraco, acredita no que eu tô falando. Gente, quem mais tem perguntas? Quem tem perguntas, coloca aí. Oi, meninas do Jaque, Sandra, Ana, do Face, sejam bem-vindas.
Gente, vocês têm perguntas sobre o mercado de festas? É o que eu falo, né? Coloquei um vídeo ontem falando a respeito de certo e errado. Não existe certo e errado em nada do que você for fazer, né? A única coisa errada é você trabalhar sem ganhar dinheiro. Isso é errado. Agora, o resto não tem certo e errado. Existe você se adaptar ao seu mercado, existe você entender as necessidades do seu cliente, existe você entender qual é a relação com seus fornecedores. Isso é o mais importante. Isso daí é que você tem que ficar atento. Não ficar preso a regras, mas sim ficar preso ao que está funcionando e ao que não está funcionando dentro da sua empresa, ok? Sou sua vizinha, moro em Vespasiano, olha só que bacana. Acho que para o nosso lado aqui tem decoradoras de nome cobrando muito barato. O que você acha? Ju, eu vou ser muito honesta com você. Eu conheço pouco o mercado daqui, tá? Eu pesquisei muito pouco. Eu conheço uma decoradora, que ela foi minha aluna, inclusive. E quando ela me falou os preços dela, eu achei também um preço baixo. Mas ela me justificou isso dizendo que ela tinha um volume muito grande de festas. E aí é aquela história, quando você tem um preço mais baixo, você precisa ganhar no volume. E quando você ganha no volume, você também está ganhando. Quer um exemplo? Antigamente, bem antigamente, as pessoas faziam só decoração de buffet. Vocês lembram disso, né? Mesa grandona, aqueles isopores horrorosos, aquele arco torto, aquele painel do Mickey pintado à mão. Era isso que tinha, papel crepom. E eu tô falando que é horroroso porque hoje em dia não se usa mais, mas na época era tipo qualquer luxo, né? E aí, o que acontece? Essas empresas, elas quebraram? A grande maioria não. Por que elas não quebraram, mesmo cobrando barato? Porque elas ganhavam no volume. Tinha muita gente comprando, muita gente. E aí, quando você tem um volume, você aumenta a sua estrutura, você sim aumenta os seus custos, mas em compensação você ganha no volume. E tá tudo bem, né? Aquela história. Depende do seu plano de negócios, né? Mas é uma questão de postura. Eu conheço decoradores que preferem fazer 2 festas por mês do que fazer 20 festas por mês. E aí tá tudo certo, cada um escolhe aquilo que quer fazer, né? Deixa eu ver aqui. Pergunta, gente, perguntas. Quem tem perguntas? Trabalho com papelaria, é dificílimo um cliente querer encontrar pessoalmente. Hoje em dia, não acho muito viável a comunicação por e-mail. É pouco profissional trabalhar somente por WhatsApp, feito com amor. Realmente, quem trabalha com papelaria, é muito difícil conseguir uma reunião com o cliente. Porque as pessoas hoje, elas estão ocupadas, elas se fazem de ocupadas, elas se desorganizam, elas são assim. E tá tudo certo. Você pode sim mandar os orçamentos pelo WhatsApp. A grande questão, na minha opinião, é que fica muito difícil o controle. Quando você começa a ter um volume de pedidos de orçamento muito grande, você pode comer bola. Coisa que por e-mail você consegue sinalizar os e-mails. Então, dentro da Decorando Emoções, eu tinha tudo sinalizado, para quem eu mandei, para quem eu não mandei, quanto que eu mandei. E aí eu tinha um maior controle para não deixar nenhum cliente sem resposta. Mas você pode sim usar o WhatsApp. Eu não acho pouco profissional. Hoje o WhatsApp é um facilitador. A gente não pode simplesmente tampar o sol com a peneira. E tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Você acha viável oferecer uma estrutura de festas mais completa para oferecer mais itens, mesmo não tendo uma equipe para trabalhar? No caso, vou ter fornecedores de doce, bolo, mas as peças artesanais, por exemplo, eu mesmo pretendo fazer. Você acha que é possível dar conta? Gislaine, depende da sua capacidade produtiva, né? Em quanto tempo você faz uma peça artesanal? Porque se você demorar 3 dias para fazer uma peça artesanal, você vai ter que cobrar um preço alto, porque você não vai conseguir ter volume de festas. Então, a grande questão é você analisar a sua capacidade produtiva, ou seja, quanto você consegue produzir por mês daquilo que você quer vender. Então, você tem uma estrutura de festa, você já está super ligada nas minhas aulas, porque eu sempre falo da estrutura de festa. Montou a estrutura de festa? Maravilhosa.
Dentro dessa estrutura, você tem que saber qual é a sua capacidade para fazer aquilo. Então, se você monta uma estrutura e você descobre que você só consegue fazer 2 festas por mês com aquilo que você está oferecendo, você vai ter que ter um preço maior. Agora, se você descobre que você consegue aquela estrutura fazer 8 festas, maravilhosa, vai que vai. Então, a grande questão da viabilidade ou não do que você está me perguntando tem relação com a sua capacidade de produzir aquilo que você está oferecendo. Analisa isso, que você tem a resposta muito mais certa do que eu. Tati, nesse vídeo de certo e errado, você falou sobre tapete, achei interessante, mas isso é necessariamente uma regra? Angelita, eu falei sobre senso estético. Então é o seguinte, o que aconteceu? Eu vou explicar, porque lá eu cortei o vídeo. O que aconteceu? Deixa eu pegar aqui um caderno e um bloco para poder mostrar. A gente estava num dos grupos, eu não sei se do Precifica, ou do Plano 10, ou do Trends, sei lá, algum dos grupos de alunos. E aí, o que aconteceu? Alguém mandou uma foto. E aí, como é que a pessoa tinha colocado a foto? Aqui, vocês conseguem ver, né? Vamos supor, vamos colocar essa aqui que é mais colorido. Colorido, pronto. Aqui estava o painel da pessoa, certo? E aí, ela quis usar um tapete. Ao invés dela colocar, deixa eu vir aqui. Ao invés dela colocar o tapete aqui, rente ao painel, o que ela fez? Ela colocou o painel para frente. Então, o que aconteceu? Ficou um vão aqui entre o painel e o tapete. Então, quando eu olhei a foto, não tinha o menor senso estético. Era uma foto que não me chamava atenção. Aliás, o que mais me chamava atenção era aquele buraco. Então, quando eu falo de senso estético, eu estou falando de erros muito... Não são erros, na verdade, mas são elementos muito evidentes. E um vão entre um tapete e um painel é muito evidente. Ou seja, as suas atenções, ao invés de serem voltadas para a beleza da mesa, ficou lá aquele vão. Então, eu sempre falo de senso estético, você olhar e você falar assim, não, isso tá bonito, isso eu compraria, isso eu teria. Pode passar despercebido, às vezes, durante a festa? Pode. Eu já cometi vários erros de senso estético. Teve uma vez que eu estava viajando e eu viajei para fora e deixei todas as meninas para fazer uma festa específica, que era uma festa de uma cliente que a gente já tinha feito. E aí, eu caí na besteira de fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar um papel aqui. Eu montei um croquis, uma coisa que eu não curto muito. Aí eu montei um croquis, tô fazendo bem rápido. Mas só para vocês entenderem como o senso estético pode atrapalhar, como a falta do senso estético atrapalha as coisas. Eu trabalhava com caixinhas forradas de tecido na época. E aí, eu fiz um croquis onde eu coloquei alguma coisa assim, mais ou menos assim. Eu coloquei os arranjos, mas na verdade foi só para ter uma noção de posicionamento muito superficial. E o que aconteceu? Quando o pessoal começou a me chamar por Skype para poder me mostrar a festa, eles estavam todos felizes. Eu olhei e falei, meu Deus, vocês já entregaram uma festa? Sim. Por quê? Porque as meninas, elas não usaram o senso estético, porque as coisas ficaram muito soltas na mesa. Então, tinha 2 vasos muito para o final da mesa, que na época usava muita simetria, né? 2 vasos muito para o final da mesa. Aí elas colocaram um monte de suportes de doces, um em cima do outro. Então ficou parecendo que a festa estava flutuando. Não ficou uma festa harmônica. Aí na frente colocaram bandeja. Então ficou um degrau gigantesco. Isso é falta de senso estético. O que aconteceu? Quando eu voltei de viagem, eu conversei com elas exatamente sobre isso. Eu falei, vocês estão vendo que não está harmonioso? Vocês estão vendo? Aí é aquela história, sempre comparativo, né? Eu mostrei fotos de outras festas para dizer qual é a diferença dessa e dessa. Porque é importante a gente treinar o olhar. Ah, essa festa aqui, ela tá mais concentrada, essa festa tá mais espalhada. Eu falei, então, isso é senso estético. É importante que vocês criem esse olhar crítico de vocês, para que vocês possam evoluir na decoração. A minha primeira decoração para a minha última decoração não tem nada a ver, porque a gente evolui ao longo do tempo, ok?
Em festas de estilo fazendinha, eu tenho que usar somente móveis rústicos ou eu posso usar branco? Já me falaram que não se usam móveis brancos e queria usar. Ivone, aquela história da regra, não existe uma regra. Eu, Tati, por incrível que pareça, sempre trabalhei muito com branco. Mas hoje o branco, para mim, ele já não se encaixa nos padrões de festas que eu gosto. Então, eu estou montando aqui hoje quatro projetos. Quatro projetos para a feira de agosto. E eu estou procurando evitar o branco, porque o branco fica muito em evidência. Quando a gente trabalha com cores, a gente consegue criar uma harmonia, um aspecto visual mais harmônico. Se você coloca tudo branco, branco e coloca umas peças coloridas em cima, isso vai gritar de uma forma muito grande. Agora, aquela história, né? Ah, a fazendinha precisa ser rústico? Não, você pode criar uma fazendinha totalmente moderna. Não precisa necessariamente seguir o padrão de cada festa. Amanhã, eu não sei se tem alguém aqui da comunidade Trends, mas amanhã a gente tem uma aula sobre processo criativo. E eu falo exatamente sobre isso. A gente não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Agora tem uma questão importante. Quando você quer, eu quero fazer uma fazendinha totalmente moderna, psicodélica, e o seu filho é apaixonado por fazendinha, pode ser que ele chegue na fazendinha moderna e psicodélica e fale assim, mas cadê a fazendinha? Porque são as crianças que têm que ter esse impacto, a criança que tem que querer. A criança, ela tem que olhar para a festa e ela tem que se identificar com a festa. Se ela olha e não entende lhufas, porque às vezes eu vejo umas festas super modernas que eu acho linda de morrer, só que eu não queria ser a criança chegando nela. Tipo, cadê o personagem que eu pedi? Mas tá moderno. Não, a criança não vai saber que tá moderno. A criança ela pode olhar e não se identificar e não se conectar. E aquilo pode não ter valor nenhum para ela. Ou pior, pode ter um valor reverso, né? No tipo assim, nossa, eu queria tanto uma festa de fazendinha e de repente usaram coisas que não tem nada a ver com a fazendinha, aquilo vira um trauma na vida da criança. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado não, é uma reflexão, na verdade, né? Cada um faz o que quer, cada um tem o estilo que quer, mas é importante a gente ficar atento para esse lado de que a festa é para criança. Peraí, gente, deixa eu só... peraí. A festa, ela é para criança, então você tem que se preocupar com o que a criança vai achar da festa e não só com o que o decorador vai achar. Gislaine, a comunidade Trends a gente abre só uma vez por ano, abriu no começo do ano, então a gente só vai ter uma nova comunidade Trends o ano que vem. Comunidade Trends, o que que é? Não é um curso de decoração, são 10 a 12 meses onde a gente vai falar de decoração, são aulas mensais exclusivas para dentro da comunidade e onde a gente troca informações a respeito de tendências, de decoração e tudo mais, tá? Mas só o ano que vem. Deixa eu ver quem tem perguntas aqui. Vale a pena panfletagem em sacolinhas infantis, por exemplo? Sara, você está falando em relação já a festa acontecendo, tipo a sacolinha dentro da festa, ou você está falando para entregar a sacolinha em algum, por exemplo, alguma loja, alguma coisa? Eu vou responder as duas perguntas já pra gente, enfim. Eu, Tati, quando eu fazia uma festa, eu não deixava nenhum tipo de cartão, nenhum tipo de panfleto, nada da Decorando Emoções visível ou em sacola para a pessoa levar. Eu penso o seguinte, do mesmo jeito que eu não divulgo os fornecedores, eu acho que eu não preciso divulgar o meu trabalho na festa. Quando o convidado gosta da minha festa, o que ele vai falar? Ele vai chegar para a mãe e vai falar quem fez a festa. Ou então, quando eu fazia a desmontagem da festa, a gente levava cartão, panfleto, e aí se alguém nos abordasse, a gente entregava. Mas eu não fazia panfletagem dentro de sacolinha, de nada. A pessoa gostou, ela pergunta para a mãe, ok? Agora, se você quiser fazer uma sacolinha, eventualmente, para deixar numa loja de criança, numa loja de brinquedo, num consultório pediátrico, você pode fazer isso. Mas lembrando que isso tem um custo, né? E aí você tem que pôr na ponta do lápis, ver se realmente isso daí vale a pena.
Porque hoje as pessoas estão muito na internet. Então, talvez você investir num logo, num site, num perfil de rede social bacana, pode ser mais atrativo para o cliente. Então, é uma questão de você identificar isso, tá? Tati, estou vivenciando uma situação hoje na empresa onde o trabalho com personalizados cresceu muito, me prejudicou muito na minha evolução em todos os sentidos para os clientes de festa. Quando você fala nicho, é para complementar o meu serviço de festa, é isso? Não posso deixar o personalizado virar uma atividade principal para não atrapalhar o outro? Não, Sandra, na verdade é assim. Eu, dentro da Decorando Emoções, eu tinha os dois nichos que você tem. Eu tinha personalizados e eu tinha festas. Acontece que todo o meu foco era para festas. Então, a gente vendia personalizado quando, de alguma forma, a mãe não queria comprar festa. Então, a gente ofereceu... Nossa, a gente tem um passarinho aqui na minha sala. Desculpa. Então, o que acontecia? A pessoa, ela entrava em contato com a Decorando Emoções e eu oferecia o serviço de festa. Vamos supor que ela falasse assim, ah, não, o serviço está fora do que eu quero gastar. A gente oferecia o personalizado para ela. Então, era um segundo nicho dentro do meu escritório. O foco não era fazer personalizados. Então, eu não focava nisso. Agora, o que acontece, Sandra? Existem pessoas, alunos meus, inclusive, que fazem o seguinte, começam com festas e personalizados. E o personalizado começa a dar muito certo. Eu tenho uma aluna do Trends, até a gente estava conversando ontem, ela falou, personalizado cresceu pra caramba. E se o negócio está crescendo de um lado, não tem por que você ignorar esse crescimento e partir para outro. É a mesma coisa que a gente trabalha com locação e decoração. Dentro do Persona, eu tenho uma aluna que descobriu que ela tem uma loja de locação e ela faz decoração. E ela adora decorar. Só que ela descobriu que as clientes dela, através da pesquisa lá dentro do Persone, que as clientes não querem contratar o serviço de decoração dela, querem contratar o serviço de locação. Aí eu disse para ela, então por que você está gastando a sua energia em alguma coisa que não vai te trazer o retorno que está trazendo isso hoje? Então é aquela questão de você analisar. Você não pode ignorar números. Da onde está vindo sua receita? Do personalizado ou das festas? Será que realmente o personalizado está prejudicando as festas ou será que as pessoas não querem mais festas, elas só querem o personalizado? É esse tipo de análise que tem que ser feita. Por que as pessoas que estão te procurando não estão procurando festas e sim personalizados? Pensa nisso. O que você acha de temas licenciados? Eu nunca trabalhei com tema licenciado. Tema licenciado você não pode simplesmente trabalhar, já falei isso em outras lives. Por quê? Porque existe direito autoral. E se o direito autoral, e se o dono do direito autoral quiser vir atrás de você, ele vem. Ah, mas nunca vem. Ah, então tá bom, né? Aquela história, cada um sabe aquilo que faz. Mas eu, Tati, não trabalhava com licenciados, trabalhei muito pouco com licenciados, porque eu acho que existe um outro mercado para eu trabalhar que se encaixa mais com o meu perfil de festa, que são as festas personalizadas, com temas pouco usuais, com temas criativos, com temas divertidos, com temas que têm a ver com a criança. Então, eu preferia trabalhar com temas não licenciados, ok? Decore Mania, tem um vídeo meu lá no YouTube, depois dá uma olhadinha, onde eu falo sobre licenciados. Dá uma olhadinha lá, é um vídeo curtinho, se não me engano tem 4 ou 5 minutos. Dá uma olhada lá no YouTube que eu falo mais sobre isso, tá bom? Quero iniciar e empreender, é um grande sonho, não sei por onde começar. Pretendo iniciar com lanches corporativos, tipo chá da tarde, tem muita habilidade. É isso, Edivane, aquela história, a gente tem que explorar as nossas habilidades. Aonde você é boa, é onde você tem que focar, né? E não onde você é ruim. Então, manda ver. Sandra, se as duas coisas estão boas, você contrata a gente para trabalhar com você. Por que eu tô te falando isso? Tá vindo 50-50? Tá vindo 40-60? Porque a Sânia tá me falando aqui para vocês que estão no Instagram. Ah, mas o que fazer? Porque não tá dando para administrar, pois a festa tá boa também. Então, se não tá dando para administrar, tá na hora de você contratar alguém para poder te ajudar.
Porque se você está crescendo e você não está dando conta, crescer precisa de gente. E aí, meu, manda ver, Sandra, quem te viu e quem te vê. Fico bem feliz. Tati, você acha que caixas de MDF encapadas com tecido ainda podem ser usadas hoje em dia? Ida, podem. Eu não tenho problema nenhum com caixa de tecido, foi assim que eu comecei. Quando eu me desfiz do meu acervo que eu vim para Minas Gerais, eu apaguei ontem as fotos, eu não sei quantas caixas eu tinha. As caixas de tecido, elas dão altura, então eu acho que sempre são bem-vindas. Não dá mais, ou não é que não dá mais, né? Mas assim, não se usa mais só caixa como eu usava. Apesar que eu acho que eu faria uma mesa fantástica só com caixa forrada. Opa! Peraí que o Instagram caiu, gente. O Instagram caiu. O Instagram caiu. Deixa eu ver aqui. Só um minuto que o Instagram caiu. Então, só para complementar aqui, né? Gente, caiu, desculpa. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. Meu celular é maravilhoso, né? Steve Jobs rolando no túmulo. Mas, enfim, eu poderia usar uma mesa só de caixa forrada de tecido. Mas hoje a gente tem outros recursos, né? E usar novos recursos pode ser uma excelente forma aí de você gerar valor e tudo mais, ok? Gente, tinha pergunta. Se você fez pergunta para mim e eu não respondi, por favor, me coloca a pergunta de novo, porque tá difícil. Onde comprar acervo de mesas baratas para começar? Vanessa, não sei. Eu sempre falo, né, essa história de você sempre procurar o que é mais barato. Eu, Tati, hoje, se fosse montar um acervo, eu não ia procurar o mais barato. Eu ia fazer uma pesquisa de mercado com os meus clientes ou meus futuros clientes e entender o que eles gostam e ia procurar peças diferentes. Porque você até pode achar peças baratas, igual de todo mundo. E aí, Vanessa, você fica como todo mundo, né? Reclamando do preço, porque só tem gente que quer precinho e lá. E é aquela história, você está oferecendo o que todo mundo oferece. Eu brinco que o sonho de todo decorador seria ter o lojão do decorador. Ele entraria lá, vai comprando, saiu com tudo pronto. Qual é o problema disso? O problema disso é que todo mundo fica igual. E quanto mais igual você for todo mundo, menos você consegue sair do precinho. Mais você entra no que a gente chama de commodity. O que é commodity? É quando você vende alguma coisa que todo mundo do mercado vende e quem dita as regras não é você, é o mercado. É a mesma coisa querer vender água. Como é que você consegue vender uma água por 10 reais, um litro de água por 10 reais? É possível? É possível. Eu já até publiquei sobre isso. É possível. Só que você tem que mudar a embalagem, você tem que criar um branding ferrado, você tem que ter um mega storytelling, você tem que fazer um monte de coisas que façam, que justifiquem, na verdade, esse preço que você está cobrando. Então, assim, não se preocupa com peça barata. Se preocupa com peça diferente. Com peça que realmente vai ser assim, o seu cliente vai olhar e falar, poxa, isso daqui é o que eu sempre quis. Pensa nisso. Gente, quem tem perguntas, coloca aí para mim, por favor. Tati, estou começando agora, já publiquei no Insta e Facebook, mas não consegui clientes ainda. O que posso fazer? Monteirinha, não há postagem no Facebook e no Instagram que vai fazer você ter cliente. Isso é um erro absurdo do mercado de festas. Por quê? Porque tá bom, publicação no Facebook tem milhares, publicação no Instagram tem milhares. A questão é você saber quem é o cliente que você quer atender, quem é o cliente para comprar o que você está oferecendo e ir atrás deles. Não é o cliente que vem até você, é você que vai até o cliente. A Coca-Cola, quando ela faz uma propaganda, o que ela está fazendo? Ela está invadindo a minha casa. Não sou eu que estou indo lá, é ela que está invadindo a minha casa. Quando aparecem aquelas propagandas de McDonald's, gente, aqueles hambúrgueres que eu nem gosto, mas eu falo, gente, quem gosta deve adorar. O que acontece? Eles estão entrando na sua casa, então você tem que ir atrás do cliente, não o cliente atrás de você. Agora, onde estão os clientes? Eu não sei, depende do seu mercado. Você já fez uma pesquisa de mercado? Você sabe quem são os clientes para o produto que você quer oferecer? Essa é a grande questão. Se você não sabe, você vai ficar correndo atrás do rabo.
Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Não fica achando que cliente vem assim, porque cliente não aparece dessa forma. Estou reestruturando a minha empresa, sou especialista em balões e quero focar mais nisso. Você acha que devo mudar também a identidade visual para mostrar uma nova repaginada? Falou? Uma pergunta ótima. Você sabe que ontem a gente estava numa discussão aqui com o pessoal que me assessora e a gente estava falando da identidade, né? Porque a identidade, ela tem que conversar com aquilo que você faz. Por exemplo, a Decorando Emoções, ela tem um logo que não conversa mais com aquilo que a gente está fazendo. E a gente já está providenciando mudanças para isso. Porque é importante, sim, que você dê essa nova cara, que você mostre que você veio. O seu logo tem que conversar com aquilo que você oferece. Quanto mais você conseguir essa identificação, melhor. Então, eu acho que você pode, sim, eventualmente mudar aí a sua identidade visual e partir para o que você está fazendo hoje. Acho super válido, tá? Tati, estou começando agora. E você acha que é melhor ter o próprio acervo ou usar de locadora? Decor festeja. Existem alguns pontos que a gente tem que falar aqui. Primeiro deles, aonde você está inserida? Você está numa capital onde você tem lojas de locação fácil ou você está no interior onde fica mais difícil? Porque se tiver fácil, os custos iniciais são menores. Agora, por exemplo, eu estou aqui em Lagoa Santa. Eu sei que aqui não tem locadora para peças de festas infantis. Eu teria que ir até Belo Horizonte. Belo Horizonte são 40 quilômetros. Não é super longe, mas existe um custo para isso. E existe não só o custo financeiro de combustível, mas existe o meu tempo. Então, será que é vantagem eu ir todo final de semana para Belo Horizonte buscar e trazer peças? Esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. Segunda coisa, Tati, dentro do Precifique, eu provo que você ter acervo é muito mais lucrativo do que você não ter acervo. Isso a médio e longo prazo. Inicialmente, você não tem um investimento, então você fala assim, Tati, eu não tenho muita grana para investir, eu vou começar devagar, então eu vou alugar. Maravilha, mas é importante você saber que a médio e longo prazo, você ter o seu próprio acervo é muito mais vantajoso financeiramente. Agora, o que eu sempre indico é que você tenha o seu acervo próprio, inicial, e que você vá adquirindo peças ao longo do tempo e que você não adquira peças que são difíceis de sair. Por exemplo, vamos supor que alguém me peça uma festa do, sei lá, Darth Vader. Sempre falo dele porque nunca me pediram uma festa dessa, né? Eu não vou comprar bonecos do Star Wars. Por quê? Porque provavelmente eu vou fazer uma festa, porque não é dentro daquilo que eu estou acostumada. Então, alugar peças para uma festa como essa, tá beleza. Agora, se você repetidas vezes, mensalmente, tem festas que usam basicamente os mesmos itens, ter o seu acervo é mais vantajoso a médio e longo prazo. Tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Peraí que eu já respondo a sua do Face, tá? Aguenta aí. Quem mais tem perguntas? Tati, tem algumas clientes que têm dificuldade em aceitar o valor ajustado. Mas mesmo eles gostando do nosso trabalho, ainda rola essa resistência. Não são todos. Como consigo reverter? Cacá, a gente, dentro do Precifique, a gente tem um módulo sobre vendas e negociação. E eu falo sobre isso. Porque é o seguinte... Quando a pessoa, ela enxerga que o que ela está comprando é uma coisa muito legal, muito fantástica e que ela vai ter um benefício gigantesco, ela é daquela pessoa que não vai ficar discutindo demais com você o preço. Agora, quando ela está na dúvida se aquilo realmente é bom para ela ou não, ela vai ter essa resistência. Como é que você contorna essa resistência? Isso não é para qualquer cliente, tá? Isso são para clientes que você vê que tem interesse no seu negócio, mas que estão ali na resistência. Como é que você contorna isso? Criando experiências ao longo de todo o processo, desde o primeiro contato até o dia da festa. Então, você tem que falar, você tem que ativar o lado emocional do cliente. Você tem que levar o cliente para dentro da festa. Você tem que fazer o cliente se imaginar com cada item que você está oferecendo para ele. Porque se você simplesmente falar assim, não, vamos colocar um painel porque é bonito, não, vamos trabalhar com essas flores porque é legal, o cliente não consegue se conectar com isso. Ele fala, tá, mas é legal, mas é caro.
Agora, quando você fala assim, olha, nós vamos criar um cenário para que a festa do teu filho fique com uma recordação maravilhosa. Imagina o teu filho inserido num cenário onde tem esse balão com essa guirlanda orgânica. E aí você começa a fazer a pessoa viajar com você. E quando você desperta esse lado, cria não, né? Quando você desperta esse lado emocional, com certeza o cliente vai começar a achar que o preço que ele está pagando compensa aquilo que, aliás, o que você está oferecendo compensa aquilo que ele está pagando. Então, esse é o grande ponto, é você trabalhar com o lado emocional. Existem diversas estratégias para o lado emocional, mas a que mais funciona é a que você sabe do seu cliente. Porque valor, cada um tem o seu. Hoje, eu estava conversando com o pessoal do Trends e uma das meninas falou exatamente isso. Falou, Tati, poxa, não valorizam o meu trabalho, né? A moça escreveu lá, nossa, mas isso é muito caro porque vai jogar fora. Eu falei, é uma cliente que não vai comprar de você. Ela não vai comprar. Porque se ela está falando que o que ela vai comprar, ela vai jogar fora, para ela não tem sentido nenhum ela pagar caro por aquilo. E muitas vezes você pode cobrar 50% a menos. Ela vai continuar achando caro, porque aquilo simplesmente é uma coisa que vai para o lixo. Por isso que é importante, quando a gente fala de ativar o lado emocional, é você saber o que é importante para o seu cliente. Dentro do Persona a gente fala muito sobre isso. O que é importante para o seu cliente, não é para o meu, é para o seu. O que o seu cliente valoriza? O que para ele tem que ter numa festa? Quando você sabe isso, quanto mais informação você tem a esse respeito, mais você consegue criar produtos e serviços que atendam a essas necessidades. Fechou? Deixa eu ver. Datali, respondi sua pergunta, né? Angelita, eu não consigo. Tati, numa festa boteco, quais são os elementos que você indicaria? Não sei, tudo a gente tem que fazer pesquisa, gente. Eu não tenho um arquivo de Pinterest aqui que eu aperto e simplesmente sai. Eu sempre falo, né? Quando as pessoas me pedem indicação de alguma coisa, Tati, o que você acha para colocar? Gente, não sei. Eu tô aqui com 4 projetos, montando 4 projetos. Eu tô há 3 dias fazendo pesquisa. Por quê? Porque a gente tem que pesquisar. Claro, eu tenho o meu banco de memórias, quando fala de boteca eu lembro de um monte de coisa, só que talvez essas coisas sejam clichês. E o grande barato é a gente usar a criatividade, a gente fazer alguma coisa diferente. Então, assim, Angelita, não sei te falar de cabeça o que eu poderia te indicar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no... Em festas infantis, utilizar vasos de vidro para flores é desvantagem em relação a quebra do material e alguém se machucar? Sara, eu não acho que seja desvantagem. Eu sempre usei flores naturais. A gente sempre colocava os arranjos mais para dentro da mesa, nunca muito na beirada. Só que a gente já teve casos de balão enroscar no arranjo e o vaso cair. É perigoso? Claro que é. Assim como qualquer suporte de doces que a gente coloca na mesa. Assim como qualquer quina de mesa baixa que a gente usa. Tudo que a gente leva para a festa é um risco, né? Ainda mais tratando de crianças. Eu não deixei de usar vasos por conta de um acidente que a gente teve. Ninguém se machucou, mas foi um acidente. Assim que eu cheguei na festa, a mãe falou, Tati, eu derrubei o seu vaso. O balão enroscou. E eu sei que pode enroscar, mas eu não deixei de usar por isso, tá? Realmente não deixei de usar. Aí a mãe pagou esse vaso, tá, gente? Ela falou, Tati, eu quero saber quanto custa porque eu vou pagar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O valor do Persone, 299, eu não sei. Dá uma clicada lá no link da bio que tem direitinho isso, tá? Gláucia perguntou, já que eu não esqueci de você não, aguenta aí porque eu vou encerrar aqui no Insta, vou continuar só com o pessoal do Face, tá? Para quem tá começando e pretende trabalhar com decoração e peças locadas, você pode dar alguma instrução de precificação, margem?
Glaucia, é assim, a margem ela é totalmente variável. E eu estava conversando com o pessoal antes de entrar aqui na live, de um dos meus grupos, e a gente estava falando sobre isso. Esse tipo de resposta que você quer, eu não tenho. Porque vai ter decorador que vai falar assim, ah, você faz o seu cálculo de custos e aí você coloca uma margem de 30, 50, 100% e você vai ser sucesso. A gente não calcula preço dessa forma, a gente tem várias etapas para formar um preço certo, para que a gente fique competitiva, né? Porque não é simplesmente colocar uma margem. Hoje o mercado está concorrido. Às vezes, colocar margem vai deixar seu preço lá em cima e aí você vai dançar. Lá no YouTube, gente, quem não assinou o nosso canal do YouTube, não perde, hein? Porque o canal a gente está colocando vídeos toda semana. Glaucia, lá no YouTube tem um vídeo onde eu falo sobre custos. Então, dá uma olhada lá nesse vídeo sobre custos das festas infantis, que você vai entender um pouquinho mais do que eu tô falando, tá? Quando o cliente quebrar algo do acervo, se ele não quiser pagar, devemos ficar insistindo, é melhor deixar para lá. Renata, não é uma questão de insistir ou deixar para lá, é uma questão de cláusula contratual. Tem que estar no seu contrato, e o contrato tem que ser cumprido. Se o cliente assinou, ele tem que cumprir o que está lá no contrato. Então, eu sempre cobrei dos meus clientes. Existiram exceções? Sim, né? Quando acontece, por exemplo, já aconteceu N coisas, né? Mas assim, eu já tive casos de uma mãe que quebrou um vaso e ela falou para mim, falou, Tati, assim que eu cheguei, ela falou, Tati, eu quebrei seu vaso, tal. E era uma cliente que já tinha feito 2 festas comigo. E eu sabia que ela ia fazer mais festas comigo. Então é aquela história, eu falei, bom, não foi por querer, foi um acidente, então tudo bem, eu não vou cobrar esse vaso de você. E aí a gente conversa na próxima. E aí eu deixei, teoricamente eu deixei para lá, mas se o cliente quebrou, ele tem que pagar, tá? Gente, pessoal do Insta, eu vou responder a pergunta da Jaque aqui no Facebook. Se alguém quiser entrar lá no Facebook, entra lá no Facebook que eu vou terminar de responder. Só para avisar vocês, segunda-feira, dia 29 de julho, às 8 da manhã, a gente vai abrir uma turma extra do Precifique, que é o nosso treinamento de precificação e vendas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está preparando bônus super especiais para quem comprar no primeiro dia. E os 15 primeiros vão ganhar um bônus que eu nunca dei em nenhuma turma. Então, se você quiser entrar para essa turma do Precifique e quiser ficar junto com pessoas que vão mudar o mercado de festas, entra lá no link da bio, precifique.com.br, faça sua pré-inscrição que a gente vai mandar todas as informações por lá, tá? Quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei. Se você tiver qualquer dúvida, manda um direct para mim que eu faço questão de responder todo mundo, tá bom? Eu vou continuar aqui no Face para responder a Jaque e a gente se vê. Até mais! Jaque, vamos lá, desculpa a demora. Tenho uma empresa de decoração há 1 ano. Moro numa cidade pequena, não tenho vendido tanto quanto gostaria. Meu esposo tem um mercado ao lado e comecei vendendo balões quando abri, mas as pessoas compravam do mercado e não de mim. Acabei parando de vender, pensei em acrescentar algo a mais, pois faço somente decoração. Você teria uma dica do que mais eu poderia oferecer? Já que quando a gente fala de festa, a gente tem que pensar... Deixa eu só desligar aqui, gente. A gente tem que pensar o seguinte... quanto mais coisas você acrescentar no valor não, né? Quanto mais coisas você acrescentar na sua estrutura de decoração, melhor, porque você aumenta o seu ticket médio. Então, dentro da Decorando Emoções, o que eu fazia? Eu tinha todas as louças, eu tinha os balões, eu tinha as flores, eu tinha os personalizados, os doces modelados, os doces tradicionais de festa, o bolo, tudo isso fazia parte do meu pacote de estrutura de festa. Então, eu conseguia ter um ticket médio mais alto, porque fica muito difícil você simplesmente querer levar louça para uma festa. Ser decorador é muito mais do que levar só louça, a gente precisa fazer mais coisas. Então, eu, Tati, sempre coloquei mais itens. Você pode acrescentar forminhas, hoje está muito na moda forminhas de papel, em formato de flor, então você pode acrescentar isso. Você tem que pensar o que o seu cliente compraria. E aí, já que vem aquela história da pesquisa, não querendo ser repetitiva de novo, mas vamos lá, faz pesquisa com o seu cliente, porque eu tenho certeza que o seu cliente vai te dar a resposta que você precisa para o seu negócio muito melhor do que eu,
ok? Gente, pessoal do Face, alguém tem mais alguma pergunta para me fazer? Aproveito que eu tô boazinha hoje. Deixa eu só tirar aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se alguém tiver alguma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E se você gostou, coloca aí, hashtag gostei, hashtag amei. Todo mundo que tá aqui, gente, no Facebook, eu queria lembrar que a gente tá com um canal no YouTube, então todos os nossos vídeos estão lá, tem muito conteúdo, são muitas horas de conteúdo. Eu acho que a gente já deve ter mais de 50 horas de conteúdo totalmente de graça. Então, assim, só não estuda quem realmente não tá afim. Porque no que depender de mim, gente, a gente vai mudar esse mercado de festas. A gente vai fazer as pessoas refletirem, a gente vai fazer as pessoas mudarem. Por que você não marca os fornecedores? Porque eu pago pelos produtos que eu compro. E se eu tô pagando, eu não preciso marcar. Eu não tenho obrigação nenhuma de marcar, Camila. Agora, eu poderia marcar? Poderia. Mas eu não acho que eu pagando, eu devo. E outra coisa, eu sempre falo que bons fornecedores é o segredo da Coca-Cola. Então, se eu falar quem fornece tudo para mim, o meu concorrente pode ir lá, isso já aconteceu, não comigo, mas com outras pessoas, pode ir lá e simplesmente pegar todo mundo e aí eu fico sem diferencial. E é aquela história, o cliente também pode fazer isso. Isso aconteceu com muita gente do mercado de festas, decoradores das antigas que tinham muitos clientes e adoravam marcar os fornecedores. O que acabou acontecendo? As mães iam procurar os fornecedores e a pessoa não fazia mais festa. Teve gente que quebrou por conta disso. Então, é um posicionamento que eu tive dentro da Decorando Emoções que para mim funcionava muito bem. É aquela história. Conversando com o cliente, deixando tudo... Com o cliente não, conversando com o fornecedor e deixando tudo isso muito às claras, tá tudo certo. Gente, é isso. Quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei. Lembrando que Turma S do Precifique, segunda-feira, às 8 da manhã. A gente vai ficar com as inscrições abertas por horas, provavelmente. A gente não vai deixar muitos dias, porque é uma turma extra. A gente vai ter aí bônus especialíssimo para os 15 primeiros inscritos na turma. E todo mundo que fizer a inscrição no primeiro dia também leva bônus especial. Os bônus estão ali na minha frente, ó, ainda não posso falar. Mas faz lá o seu cadastro. Se você quiser mais informações, pode deixar aqui para mim. Mas é www.precifique.com.br, ok? A Roberta falando, isso acontece com lojas de locação também, no Marco, mas não, sim, desde que você pague tudo direitinho, que você tenha uma relação bacana, não há por que fazê-lo. Gente, é isso, quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei, sempre um prazer falar com vocês. Amanhã a gente vai estar com a Fabi e ajuda a Pop Mobile para a gente falar a respeito de lojas de locação, vai ser legal pra caramba. Então, não perca, já anota aí na agenda. Amanhã é 2 da tarde, hein? A gente se vê, pessoal. Até mais!